lado, diga: o Senhor Senhor, me conduziu aqui nesta noite para abençoar as nossas vidas. Deixa eu lhe falar, não falei ser sábado, não falei domingo, mas eu tenho que falar hoje. Aí atrás temos os nossos DVDs de mensagem. Você vai encontrar o DVD Transferindo a Honra, Põe Peixe na Brasa, Saindo dos 12 anos de Derrota, é um CD de pura libertação. Você vai encontrar DVD que você pode presentear quem você quiser, porque a mensagem é tanto para crente como para descrente, muito mais para a gente que está afastado. Você pode abençoar o nosso ministério se você quiser, custa R$10. E tem gravatas também, viu? Tem gravatas. Alguém me prometeu vir usando uma das gravatas hoje para ser o menino propaganda, mas não veio, né? Então, pelo amor de Deus, e todas as gravatas que tem aí não são minhas, é para missões. Eu vendo livros, gravatas, material infantil, tudo isso é para missões. E nós estamos com um desafio missionário, então e eu tenho certeza que o Senhor vai estar abençoando a sua vida quando você abençoa missões ou qualquer obra do Senhor aqui na terra. Samuel capítulo 7. Samuel capítulo 7. Primeiro ou segundo? A partir do versículo 3. Primeiro ou segundo? Muito obrigada. Primeiro livro de Samuel capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto você procura, deixa eu conhecer os nossos visitantes. Tem alguém aqui nos honrando com a sua presença, mas que ainda não é, ou está afastado, ou ainda não é evangélico? Fala assim, só para eu lhe conhecer. Oh, que coisa linda! Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está nos visitando aqui nessa noite, estou me sentindo em casa, seja bem-vindo, amados. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalis, os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas provejou o Senhor naquele dia com grandes estampidos sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saíram de Mispá os homens de Israel, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Mais forte. E lhe chamou Ebenezer. e disse: até aqui
sem falar esta palavra ou sem deixá-la, porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos ajudado. E isto é simplesmente o começo de uma linda história caminhando com Deus. Nesta noite, eu quero falar de 1 Samuel capítulo 7. Eu sei que é uma história bastante conhecida, mas a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela se renova dia após dia. Então o conselho que eu tenho para você é: não perca a tua atenção. Não deixe que conversa e nem nada neste momento roube a palavra profética que Deus tem para você neste ano de 2013, que você vai levar para 2014. O que Deus falará aqui nesta noite através da sua palavra, você levará para 2014. Aleluia! Porque o Deus de Israel já está em nosso meio. E eu tenho uma notícia boa para você. Aleluia! Este Deus que é tão maravilhoso já se faz presente para ser adorado, já se faz presente para ser engrandecido e já se faz presente também para abençoar a sua vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, diz que por um momento ou por 7 meses Israel perdeu a arca em uma guerra. Primeiro, a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca representava a presença de Deus no meio de Israel. Só que Israel começou a subestimar, porque acreditava-se que se a arca estava com eles, estava tudo bem. Se a arca ia ou voltava, se a arca estava no meio, eles estavam protegidos e nenhum mal poderia lhes suceder. Só que a verdade é que Israel estava se afastando do Senhor. Naqueles dias, os filhos do sacerdote Eli também estavam se afastando do Senhor, e o Senhor resolve mostrar a Israel que ele não está preso dentro de uma arca e que ele permanece Deus, independente da onde a arca esteja ou estivesse. Ele é Deus com ou sem a arca, ele é Deus, aleluia. E o que Israel precisava entender é que a santidade, o compromisso e a obediência ao Senhor fazia parte para que a presença de Deus permanecesse no meio deles. Então, em uma certa ocasião, a história nos diz que os filhos de Israel perderam uma arca para os filisteus. No meio da guerra, levaram a arca acreditando que se a arca estivesse no meio da guerra, junto com eles, junto com os soldados, eles venceriam a guerra. Só, queridos, que não adianta ter a arca e viver na desobediência. E era isso que o Senhor estava prestes a ensinar a Israel. A arca é tomada, os filhos de Eli são mortos, alguns soldados caem e outros são feridos. Israel fica disperso. Eli aguarda então a notícia: a sua nora está grávida. E naquele dia, para a tristeza da nação de Israel, os filisteus levam para suas terras a
Dagon, coloca no altar, voltam para os seus afazeres, mas diz a Bíblia que na noite ou na madrugada seguinte, o barulho foi mais forte, e então